Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no 13º capítulo deste livro, Ação e Reação. E você está gostando? Está lendo os capítulos? Cada capítulo uma lição diferente, cada capítulo uma história para a gente refletir, para a gente pensar. Esse capítulo 13 se chama Débito Estacionário. São chamados para auxiliar a irmã Poliana reencarnada junto de seu filho Sabino, pois que ela estava muito doentada, estava prestes a desencarnar e necessitava de forças revigorantes. E o Silas imediatamente informa que a Poliana não poderia desencarnar naquele momento. Ela ainda tinha um tempo para estar junto de seu filho, Sabino, para que ela pudesse auxiliá-lo, eis que ele dependia exclusivamente de Poliana. Para o local onde residia a irmã Poliana e seu filho, Sabino. Um casebre muito pobre, numa situação muito triste. Espiritualmente, são ambos tutelados da mansão, em pedregoso caminho de reajuste. Eles percebem que a Poliana estava muito enfraquecida, os vasos do miocárdio ameaçavam ruptura próxima, porquanto a doente se encontra na tensão de angústia extrema. A parada súbita do órgão central poderia ocorrer de um instante para outro. E nesse momento, então, o Silas provoca um sono e a Poliana adormece. Que ambos, Poliana e Sabino. Sabino, seu filho, era um anão, tímido, surdo-mudo, com bastante dificuldades e limitações. Por essa razão, ele necessitava de sua mãe, necessitava que ela estivesse ao seu lado. E o Silas explica que eles estavam jungidos à mesma prova, imanizados, imantados ao mesmo clima fluídico, porque reciprocamente alimentados por forças que exteriorizavam no campo da afinidade pura, eles eram espíritos afins. Desta maneira, a desencarnação da genitora repercutiria moralmente sobre o filho. Então, não somente a questão física das limitações do Sabino, mas a questão moral da necessidade da fluidificação da sua genitora. E quando a Poliana adormece, o Silas a leva para um lugar tranquilo, onde ele lhe ministra passes, magnetiza a água que ela tinha na sua casa, envolvendo. Quando ela sai, ela não consegue ver o Silas, mas ela recebe aquele magnetismo e o Silas faz uma prece muito sentida. Todos ficam emocionados com a prece do Silas para envolvê-la, para auxiliá-la, para restabelecer a sua saúde, para que ela possa prosseguir até o final da sua reencarnação. Tempo necessário para que ambos, Poliana e Sabino, pudessem resgatar, pudessem permanecer na Terra com o tempo necessário. Após a prece, o Silas explica que muitas vezes na medicina os médicos dizem que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. É que é ausente do corpo, porque muitas vezes quando nós nos desligamos do corpo físico por oportunidade do sono, a alma se desliga e ela consegue se prover, absorver recurso para o seu restabelecimento. Esses recursos vão restabelecê-la, são prodigiosos na recuperação do veículo carnal. Então, a explicação do Silas com uma fala médica, e todos nós sabemos que o sono é reparador. O Silas explica, esse capítulo se chama Débito Estacionário. Por quê?
Mesmo nessa encarnação como um anão mudo, o Sabino estava em outra psicosfera. Ele pede para que André verifique a mente de Sabino. E quando eles conseguem penetrar a mente de Sabino, percebem que o Sabino não vivia ali naquele tempo, junto com a sua mãe, naquela casinha triste e muito pobre. Ele estava em outro tempo, onde ele era um barão. E naquele tempo, ele, juntamente com Poliana, a sua mãe, juntos praticaram muitos crimes. Deixaram viúvas e órfãos, trabalhadores humildes e escravos misérrimos desfilavam nas telas de suas complicadas recordações. O Sabino ainda estava com a mente, com a sua fixação mental, naquele tempo onde ele vivia no palácio, onde ele era um barão. Aquela reencarnação, para o Sabino, era um descanso, porque quando ele desencarnara enquanto fora barão, foi atraído junto daqueles a quem maltratou. Sofreu violência, hipnoses e todas aquelas situações muito tristes. Então essa reencarnação nesse corpo de um anão como surdo era um descanso para o espírito, mas ele ainda não tinha conquistado o remorso, ele não estava ainda quitando com o seu débito. Era uma reencarnação difícil, mas ele vivia ainda sua mente, o seu coração no passado. Palacetes aristocráticos e mesas com muita fartura. Eles ficaram assombrados ao ver ambos, Poliana e Sabino, cercados de luxo e ouro, manchados, porém, de sangue, ao qual se faziam plenamente insensíveis. Ele era barão? E o André pergunta mentalmente para ele. O barão, ao ser questionado por que tanto sangue, por que tanto choro, ele responde: sangue e lágrimas, sim. Precisei de grande dose de semelhante material em meus empreendimentos. Que triunfador no mundo não terá sangue e lágrimas na base das pirâmides da fortuna ou da dominação política em que todos os apoiam? A vida é um sistema de luta no qual a humanidade se divide em dois campos opostos: aquele dos que conquistam e aqueles dos que são conquistados. Sou um nobre, não guardo a vocação de perder. Que importa a aflição dos fracos, se a morte para eles significa descanso e mercê? Esse era o pensamento, e era nesse pensamento que o Sabino vivia. Era nessa fixação mental. E o Hilário, então, informa que o Sabino era um idiota paralítico, surdo e mudo de nascença. Para nós, no entanto, é o prisioneiro ainda perigoso. Então ele estava aprisionado naquele corpo, engaiolado nos ossos físicos, de cuja tessitura, por agora, não tem qualquer noção. Tal egoísmo que ainda lhe turva a alma em processo de incontrolável hipertrofia. Por isso que se chama, vejam o tema, débito estacionário. Ele não estava reparando o seu débito, não estava pagando a sua dívida. Ele, apesar de uma vida muito difícil, não tinha despertado a sua consciência para a reparação. Temos sobre a nossa atenção lamentável débito congelado, diz o Silas. Nosso pobre companheiro, deploravelmente tombado, praticou numerosos delitos na terra e no plano espiritual. E há mais de 1000 anos vem sucumbindo, vaidoso e desprevenido, às garras da criminalidade, de existência em existência, não soube senão consumir os recursos do campo físico, tumultuando as paisagens
tumultuando as paisagens sociais em que o Senhor lhe concedeu viver. Calamidades diversas, como sejam homicídios, rebeliões, extorsões, calúnias, falências, suicídios, abortos, obsessões, foram por ele provocados desde muitos séculos. Entre o berço e o túmulo é desatino incessante. É a maldade fria e inconsequente, apesar das intercessões de amigos abnegados que o amparam em novas tentativas de regeneração e levantamento. Ele cristalizou como infeliz empresário do crime. Vejam que triste essa situação. Apoliana, a companheira fútil e transviada do bem, que habitualmente recolheu para si a condição do prazer delituoso, acordou além túmulo para as realidades da vida antes dele. Então, no caso da Apoliana, ela vivenciava a dificuldade de cuidar, sofria ao vê-lo, mas ela já estava desperta para as realidades espirituais. Despertou e sofreu muito, aceitando a tarefa de auxiliá-lo na recuperação em que, por certo, despenderão muito tempo ainda. Sabino estava enovelado inteiramente em si mesmo, à maneira da lagarta ilhada no casulo dela própria. Ele é um problema, diz o Aulus, de débito estacionário, porque jaz no processo de hibernação espiritual compulsória, mente enquistado no próprio íntimo, a benefício da comunidade de espíritos desencarnados. Destacam os gravames de ordem material e moral que a sua presença consciente na Terra e no espaço provocaria perturbações e tumultos de consequências imprevisíveis. Por outro lado, contamos com muitas instituições funcionando à semelhança de estufas, nas quais criaturas desencarnadas dormem pacificamente largos sonos, mergulhadas nos pesadelos que merecem até certo ponto, depois de efetuada a travessia do sepulcro. É interessante que essa fala, nós vamos encontrar uma situação muito semelhante no livro Os Mensageiros. Tem um capítulo onde há vários espíritos que estão adormecidos, vivenciando os seus erros, as suas dores do passado. E o André, naquele livro, então, eles tentam ver, entender a mente desses espíritos. Poucos conseguem despertar desse transe, envolvidos na sua maldade, envolvidos pelas suas atitudes. É bem interessante e tem relação com o que estão falando aqui nesse livro. E é neste capítulo a questão do débito estacionário. Vivemos aí duas situações. Apoliana retornou, ficou bem para continuar com o auxílio ao Sabino, mas o Sabino ainda necessitaria despertar para as realidades espirituais e para o seu dever em reparar todo o mal que havia praticado. Então, ficamos por aqui. Até o próximo capítulo. Comentem o que leram, o que ouviram, assinem o nosso canal, curtam a página. Que Jesus os abençoe.